Seja bem-vindo ao Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula é para você nunca mais confundir o trajeto do nervo vago com o do nervo frênico. O estudo será feito em 3 regiões: no pescoço, na transição do pescoço para o tórax, ou seja, na abertura superior do tórax, e no mediastino. Mas antes disso, vamos recordar as origens desses nervos. O vago é um nervo craniano, 10º par, com origem aparente no sulco posterolateral do bulbo e deixa a cavidade craniana pelo forame jugular junto com o nervo glossofaríngeo e o nervo acessório. Já o frênico é um nervo periférico originado do plexo cervical, resultante da união de fibras dos ramos anteriores de C3, C4 e C5. E agora, de fato, sobre os respectivos trajetos. No pescoço, para explicar, eu vou usar esta imagem do lado direito, mas a descrição vale também para o lado esquerdo. Após emergir do forame jugular, o vago desce verticalmente para o tórax, entre a veia jugular interna e a artéria carótida interna, e depois, mais inferiormente, entre a veia jugular interna e a carótida comum. O frênico, assim que é formado, também desce verticalmente em direção ao tórax, lateral e paralelo ao vago, imediatamente sobre a face anterior do músculo escaleno anterior. Nesta outra imagem, também do lado direito do pescoço, novamente observamos o vago descendo verticalmente entre a veia jugular interna, que aqui foi dissecada, e a artéria carótida interna e depois a artéria carótida comum. E o frênico também em sentido vertical sobre o ventre do escaleno anterior. Na abertura superior do tórax, as relações anatômicas entre o lado direito e esquerdo também são as mesmas. O frênico passa entre a artéria e veia subclávia, a veia anteriormente e a artéria posteriormente, bem próximo do ângulo venoso, e às vezes até posterior a ele. Já o vago passa entre o início da artéria subclávia, que está posterior a ele, e o início da veia braquiocefálica, que está anterior. Aqui, nessa imagem clássica, observamos as mesmas relações. O frênico passando entre a artéria e veia subclávia, bem próximo aos respectivos ângulos venosos, e o vago passando entre o início da artéria subclávia e o início da veia braquiocefálica. No mediastino, a grande dica é a relação desses nervos com as raízes dos pulmões. Os frênicos sempre passam anterior às raízes, enquanto os vagos seguem posteriormente. Detalhando melhor as relações anatômicas, no lado direito, o frênico segue imediatamente lateral à veia braquiocefálica direita, à veia cava superior, pericárdio do átrio direito e a desembocadura da cava inferior no coração. O frênico esquerdo cruza a face esquerda do arco da aorta, anterior ao vago esquerdo, e desce anterior à raiz do pulmão esquerdo, sobre o pericárdio do átrio e ventrículo esquerdos, para chegar no diafragma num ponto imediatamente posterior ao ápice do coração. Observe essa imagem de uma vista superior do diafragma, a chegada dos 2 nervos frênicos. O direito imediatamente lateral à desembocadura da veia cava inferior no átrio direito e o esquerdo imediatamente posterior ao ápice do coração, que estaria bem aqui. Voltando nessas imagens, agora para falar do vago, no lado direito, o vago segue na face lateral da traqueia até a face posterior da raiz do pulmão, passando inclusive profundo ao arco da veia ásigo, como vemos aqui. No lado esquerdo, o vago cruza a face esquerda do arco da aorta, posterior ao frênico, como vimos, e também segue posterior à raiz do pulmão. Numa vista posterior, então, fica muito mais claro. Nessa imagem mais ampla, vemos o vago direito entre a veia jugular interna e a carótida interna e comum,
depois ele passa anterior à artéria subclávia direita, quando emite inclusive o nervo laríngeo recorrente e chega na face posterior da raiz do pulmão. No lado esquerdo, a mesma coisa. O vago desce entre a veia jugular interna e a carótida interna e comum. Depois ele passa anterior à artéria subclávia esquerda, cruza a face esquerda do arco da aorta, quando emite, do lado esquerdo, o nervo laríngeo recorrente, e também chega na face posterior da raiz do pulmão. Nesse momento, como observamos em ambas as imagens, em especial nessa em maior aumento, os vagos se ramificam intensamente para formar os respectivos plexos pulmonares e o plexo esofágico. Após isso, já próximos ao diafragma, os ramos do plexo esofágico unem-se uns com os outros para formar o tronco vagal anterior, com predomínio de fibras vindas do vago esquerdo, e o tronco vagal posterior, com predomínio de fibras vindas do vago direito. Esses troncos vagais vão atravessar o hiato esofágico junto ao esôfago para seguir seus devidos trajetos no abdômen, mas isso é assunto para outra aula. E para finalizar, vou deixar vocês com algumas imagens clássicas belíssimas com os apontamentos para vocês pausarem o vídeo e revisarem todas as relações anatômicas que foram estudadas hoje. Um grande abraço e até a próxima!